Alô, amigos, que Jesus os abençoe a todos. Bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo da série psicológica da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Hoje, mais um encontro para responder as perguntas do público. E vocês lá no chat ou nos comentários podem, então, fazer o comentário, ou trazer alguma questão, uma pergunta, que a cada 3 encontros, né, de aula, nós temos, então, um período de ter esse momento para responder e tirar dúvidas do público. Talvez 4 encontros, dependendo do ritmo das perguntas, a gente pode ficar em 3 encontros, a cada 3 encontros a gente faz um intervalo, ou cada 4 encontros. Então, a gente vai avaliando na medida que as aulas forem acontecendo. E hoje está comigo a Guadalupe e o Daniel para a gente poder responder, então, as questões que ficaram para trás, algumas dos episódios anteriores e também dos últimos 3 episódios que foram, então, apresentados nos últimos encontros da série psicológica, estudando nesse momento, né, o livro Jesus e Atualidade. E eu começaria aqui trazendo uma questão, tem 2 questões sobre depressão, que é um tema que realmente é interessante, né? Um tema muito atual, um tema que mobiliza muitas pessoas. E eu já vou trazer aqui para o nosso irmão Daniel e nossa irmã Guadalupe, para já começar a esquentar o nosso encontro de hoje, né? Onde tem uma das pessoas que questiona, né, que no caso de uma pessoa que se encontra, né, tomando medicação para depressão, em um estágio inicial desses medicamentos, mas sem ainda os efeitos esperados, né, indicados indicados pelo médico, né? Claro, a gente sabe que a depressão, quando a gente começa a tomar uma medicação, dependendo da medicação, ela leva mais ou menos umas 2 semanas ou mais para começar a fazer efeito. E ela pergunta, já que está no estado inicial, e os efeitos ainda não são os esperados, é interessante recomendar os vídeos da série psicológica para assistir, né? Então, até que ponto esse estudo, né, da série psicológica, mesmo sendo um estudo maravilhoso, diz ela vai ser bem assimilado por essa pessoa, ou se ela, por estar depressiva, em vez de ajudar, pode gerar mais desânimo ainda, porque ela não consegue acompanhar o movimento da proposta que o curso apresenta. Então, isso é uma das questões que é feita. E aí já trago a segunda questão sobre depressão, né, para juntar com a primeira, que a Tatiana pergunta: os medicamentos depressivos melhoram as alterações somáticas? Como e em que momento o tratamento espiritual começa a atuar? Então, ela sabe que o antidepressivo ela melhora, né, a nível somático, mas a pergunta no caso dos tratamentos espirituais, quando é que começa a atuar na depressão? Como é que o paciente depressivo pode ter ajuda dos benfeitores? Como é que ele pode se aproximar? Se o indivíduo não entende e se sente vitimado, não compreende por estar invigilante. Então, essas seriam as 2 grandes questões. Bem-vinda, Guadalupe, bem-vindo, Daniel. Vamos, então, debater um pouquinho sobre o tema. Você quer começar, Guadalupe? Bom, posso sim. Vamos trazendo algumas linhas gerais, porque é um assunto que nós sabemos é bastante complexo, é bastante delicado, e isso já é algo que a gente tem que ter em mente quando fala sobre depressão, sobre questões como a depressão e seus desdobramentos, que é o fato de que cada um de nós, enquanto encarnado, enquanto seres espirituais, vamos ter toda uma complexidade que nós não percebemos. E a partir daí, cada um de nós vai reagir de uma forma quando é visitado pela depressão, quando está com depressão, ou quando tem alguém próximo sofrendo desse mal temporário,
já que, né, estaremos doentes, mas não somos doentes. Por que eu começo com algo assim tão abrangente? Porque senão a gente já incorre nesse grande risco de começar a categorizar e pensar que existem formulações e atitudes corretas sempre. Então, depende muito da pessoa, né? A depressão, ela é multifatorial, ela é uma prova necessária para aquele espírito, vamos já nos colocar como seres espirituais, mas nós sabemos que, dependendo daí do grau de complexidade, ela vai ter alterações bioquímicas, né, de neurotransmissores, ela vai ter influências espirituais, tanto de autoobsessão como de obsessores, ela vai ter repercussões somáticas, vai ter repercussões em toda a vida daquele indivíduo. E, respondendo a pergunta, depende muito da pessoa que está ali, né? Para alguns, talvez traga uma luz, mesmo naquele torpor, naquela dificuldade de reagir nesse momento tão difícil de vida. Para outros, talvez passe sem trazer nenhum benefício. Então, realmente a primeira questão que a gente tem que ter em mente quando quer ajudar alguém, já que a gente sabe que quem está em depressão não vai nem ter essa força para procurar algum vídeo ou algo assim, a primeira questão que a gente tem que ter em mente é que nós precisamos orar, pedir inspiração para os nossos benfeitores, para os benfeitores como um todo, para que a gente seja inspirado a ser realmente um mediador daquela situação, um veículo daquela situação para ajudar o nosso irmão. E a partir daí, sim, vai existir essa resposta que a gente gostaria que fosse tão objetiva, de se a série vai ajudar, ou qualquer outro vídeo com um teor também, assim, que abrilhante a mente de alguém que está em uma fase tão difícil, ou se não é o momento. Porque realmente nós não vamos ter essa resposta da forma objetiva, porque cada um de nós é um mundo, né? Então, depois eu posso fazer algumas outras considerações, mas acho que isso é importante. Por mais que a gente queira, assim, ajudar causa e efeito, a gente precisa ter noção dessa complexidade, ao mesmo tempo que ter noção da força de uma oração, de uma conexão, para que a gente seja veículo de levar a quem precisa aquilo que a pessoa precisa, e não aquilo que a gente acha que a pessoa precisa. Eu acho que a Guadalupe trouxe uma questão fundamental, né, que não existe uma regra, né, uma receita pronta para todos nós, né? A alma é um universo, né? E cada experiência reencarnatória vão proporcionar desafios individuais que vão nos exigir esforços também individuais muito particulares. É óbvio que toda a proposta da doutrina espírita, né, não só da série psicológica Joana de Ângeles, é enriquecer, né, a alma de valores morais, de valores intelectuais, de modo a fortalecer a criatura humana ao enfrentamento dos seus sofrimentos, né? Mas é importante também, dentro da nossa realidade psíquica, cultural, né, dentro do nosso estado de adoecimento, existem níveis de desorganização psicológica que trocas intelectuais ou trocas mais profundas podem ser verdadeiramente inócuas, né? A depender do nível de desorganização emocional que a criatura se encontra. Então, é necessário fazer essa avaliação e que o indivíduo se respeite nesse sentido, dentro da sua realidade, né? Já começa um processo de autoamor e de autoaceitação, né? A partir desse momento que ele reconhece esse lugar, onde que ele vai poder começar essa caminhada da melhor forma dentro da sua realidade espiritual, né? Isso é muito importante. É óbvio que a proposta da série, ela vem justamente para auxiliar o indivíduo a se auto-iluminar através dos seus sofrimentos e do desenvolvimento das suas virtudes. Mas isso precisa ser avaliado com muito carinho, com muito cuidado, né, de acordo com a realidade espiritual de cada criatura. É interessante tudo isso, né? Porque realmente, como foi colocado no início, a depressão é uma doença muito abrangente, né? Que afeta mais de 5% da população mundial. Mais de 450 milhões de pessoas de todas as idades sofrem desse transtorno. A Organização Mundial da Saúde diz que até 10% da população
poderá ter um episódio depressivo ao longo da sua vida. Então é uma gama muito grande de pessoas que sofrem desse transtorno, e com certeza, dentro desse quadro depressivo, como a Guada falou, e o próprio Daniel, tem naturezas muito diferentes, né? Até porque a depressão, como foi colocado, ela afeta a cognição, ela afeta a questão fisiológica, comportamental e também espiritual, né? Então, e tem todo um passado aí espiritual junto, que dá justamente uma dinâmica muito própria para a pessoa depressiva, né? Agora, claro, toda pílula de otimismo, de renovação, de clareza, de elementos que possam ajudar a pessoa a suportar, a entender, a compreender, a poder, de uma maneira, trazer algum elemento que possa ser útil, é muito bem-vindo, e a série psicológica tem essa proposta. Se vai fazer o efeito ou não, isso a gente não sabe, né? Mas às vezes a pessoa está ali com remédio, né? E não toma, né? Ou mesmo toma, mas o efeito desse remédio difere para cada pessoa. Mas eu acho que também a gente tem que levar em consideração que essa série psicológica não é só para os encarnados, é para os desencarnados também. Talvez não atinja a pessoa depressiva, mas, de repente, pode atingir ao desencarnado que está obsediando o depressivo e que pode, pouco a pouco, também ir amadurecendo e se sensibilizando o seu coração para sair desse lugar do algoz que está perseguindo a vítima encarnada, né? Mesmo que, no primeiro momento, ele possa se revoltar, e até a resposta comportamental do depressivo seja ainda muito mimetizada pelo obsessor, mas, de uma certa maneira, é uma oportunidade, né, gente, que, de uma certa maneira, está sendo oferecida. Então, como não é um estudo de confronto, né, onde a pessoa está acusando, nem julgando, nem construindo um entendimento que possa ser, digamos assim, desestabilizador, a princípio, na grande maioria dos casos, eu vejo como salutar a pessoa poder assistir a série psicológica, mesmo que ainda ela não esteja bem estruturada emocionalmente frente a uma crise depressiva. Pelo menos me parece, assim, por tudo que a série psicológica oferece, né, em termos de ressignificar suas questões, de trazer um campo de otimismo, de renovação, e mesmo a sintonia espiritual que a gente faz também, na medida que a gente vai escutando com atenção aqueles assuntos que a benfeitora nos oferece, né? Mesmo que a gente não compreenda muito bem, né, aquilo vai mudando um pouquinho o cenário mental e favorecendo uma mudança, mesmo que aos pouquinhos, devagarinho. Então, é um processo lento, né? E são processos do ser espiritual que aparecem, a gente vê como dor e sofrimento, mas justamente como essa oportunidade de olhar para si. Então, a depressão, apesar de muito difícil, ela é esse convite do ser para mergulhar em si mesmo e se olhar. E claro que alguém que está ainda no início, sem ação medicamentosa, e vai ter uma dificuldade de compreender isso. Mas tudo tem um começo. Então, é sofrido, é doloroso, precisa de muita oração, vigilância, mas é um convite à vida verdadeira, é um convite a rever posturas, a olhar internamente para questões mais profundas, a trabalhar questões espirituais que nessa vida está tendo oportunidade porque consegue, já que está sendo exposto a isso, dentro do amor e do merecimento. Nosso Pai jamais, Deus, né, jamais nos traria algo que a gente não consiga lidar, carregar. E claro que são questões extremamente difíceis, mas a gente precisa ter essa visão de que é um convite ao amor, é um convite a olhar para si.
E volto a frisar algo que a Joana traz muito, mesmo nesses momentos de maior vazio, da noite escura da alma, como, né, a gente escuta, a oração, ela vai sempre ser um bálsamo, que aquela pessoa que se encontra nessa sensação, nesse sentimento, nesse lugar que sente como tão ruim, que tente orar, né? Porque vai ser ouvida. E lembrando aqui, né, o espírita também tem depressão, então a gente está falando na terceira pessoa, como se só estivéssemos falando de como ajudar alguém que está deprimido, mas é algo que pode chegar para qualquer um de nós. Então, que a gente entenda que não precisa fazer de conta que não está difícil, né? Fazer de conta que, como é espírita, está tudo bem, porque tudo opera para o nosso melhor. É preciso o auxílio médico, psicológico, é preciso que se use de tudo que está aí em nosso favor para ultrapassar esse período que vai parecer muito demorado, mas que dentro dos olhos de um ser espiritual, olhando lá depois, a gente vai ver que operou em nosso favor e que trouxe frutos, sendo que a oração sempre vai estar à disposição, não é? Eu acho que essa questão, né, que o Gels trouxe, ela é fundamental no entendimento espírita, né, desse processo obsessivo dentro de uma psicologia, de uma lógica espírita, né, a questão da sintonia, né, isso é fundamental para o entendimento do nosso adoecimento, né, porque de tantas vezes, né, o próprio espírito Bezerra de Menezes, ele assevera que mais de 90% dos casos de obsessão, os núcleos, né, geradores do processo obsessivo estão no obsidiado, né? Então nós trazemos esses complexos espirituais, né, que são verdadeiras tomadas e que vão possibilitar isso. E à medida que nós nos submetemos, né, a essa proposta renovada apresentada por Joana, né, dentro dessa realidade, não só por Joana, mas como todos os espíritos, né, que atuam na grande falange aí de Jesus dentro da doutrina espírita, vem justamente quebrar essa lógica adoecida que nós vivemos, né? Então, inicialmente, se nós observarmos, nenhum livro espírita é fácil, né? Qualquer livro que nós pegamos, com exceção dos livros para criança, né? Eu tenho por mim, na minha ignorância, né, que nunca peguei um livro que você pegasse e fala, nossa, esse livro é completamente fácil, né? Então, a própria Joana fala isso, né? Reencarnar exige planejamento, exige esforço, e principalmente isso na hora da doença, né? Então, nesse momento da doença, isso vai nos exigir ainda mais essa realidade. É como a Guadalupe falou, nós estamos aqui falando de uma maneira como se fôssemos pessoas resolvidas, não submetidas a esse processo de conflito, né? Mas cabe a nós tentar, de alguma forma, encontrar essa energia e, submetidos a essa vibração renovadora, como o Gelson falou, começar a romper com esse processo vibratório repetitivo, né? E que, se a depressão está instalada, possivelmente nós estamos submetidos a essa lógica, né, mais compulsiva do pensamento viciado, os pensamentos repetitivos, né? A doença, ela traz uma mensagem, a própria Joana diz isso, né? Então, o início do sofrimento é também o anúncio do fim do sofrimento. E que à medida que a depressão se instala, é importante a gente refletir e procurar esses recursos dentro da nossa realidade cultural e espiritual que nos exige, né? A nossa ideia não é aprofundar a depressão hoje, até porque durante a série psicológica a prefeitura vai se ocupar desse tema mais de uma vez, a gente vai ter oportunidade de voltar a esse tema, mas só para lembrar, né, no livro do Triunfo Pessoal, ela vai dizer que na raiz do transtorno depressivo há uma insatisfação interna, ou seja, um conflito conosco mesmo que não foi solucionado, né? E dentro desse conflito há uma gama de emoções, como raiva, culpa, perdas, acidentes que podem ser movidos por choques externos, agressões perversas, e uma série de experiências
emocionais negativas, né? Tanto do passado como da gestação dessa vida, além das obsessões espirituais que estão interferindo, fomentando esse quadro depressivo. Por isso que todos nós somos passíveis de, em algum momento, ter que enfrentar essa realidade. E ela diz que a finalidade da depressão não é a dor e o sofrimento, mas justamente o convite desse encontro conosco mesmo, né? A Joana diz que a depressão força o indivíduo a fazer uma reflexão e aí buscar novos rumos para a sua vida, né? Então, a questão maior da depressão, me parece, aí, na pergunta do nosso irmão, não é tanto a questão da condição da doença em si, mas da atitude interna, que, de uma certa maneira, compromete mais a gente em relação à doença. Ou seja, se há uma aceitação passiva, uma certa submissão à aflição. Porque a gente pode estar na dor, na doença, mas lutando, né? Querendo melhorar, querendo superar, acreditando em nós mesmos. Mas quando a gente começa numa entrega doentia, numa postura de vítima, né? De uma certa maneira, a gente se identifica com a doença, né? Ou vai despotencializando a nossa força espiritual e nos deixamos levar para uma condição da qual a doença, na depressão, ela é potencializada por essa atitude, né, de derrota, e aí realmente o momento é mais delicado, porque a pessoa não está tendo recurso interno para fazer frente àquele momento de dor e de conflito. E aí é importante realmente buscar recursos para a pessoa sair disso, como disse o Daniel, buscar um terapeuta, a própria Guadalupe, né, um psiquiatra, mas a própria doutrina espírita, que é uma bênção de possibilidades, a prece, a desobsessão, o apoio na casa espírita, né? Tudo isso, de uma certa maneira, vão ser elementos necessários. E aí eu vejo que a série psicológica da Joana de Ângeles pode ser uma ferramenta muito útil a isso, né? A eu despertar para uma opção que está ali no Jesus Atualidade. Em vários momentos ela coloca aqui nos capítulos de Jesus Atualidade qual é a minha postura, né? E uma postura fundamental é: eu quero ser feliz, eu quero vencer, optar pela saúde, optar pela luz, optar pelo crescimento, mesmo que seja difícil, né? Mas começa por uma opção. Então, a questão da vontade, do desejo, aí é fundamental no enfrentamento da doença. A gente saber que a gente tem essa liberdade, essa vontade e usar esse recurso. Olha, tá difícil, tá complicado, mas o que eu quero realmente dessa vida? O que eu quero frente à doença? E aí fazer essa opção que é de cada um de nós. Ninguém vai poder fazer essa opção pelo outro, né? E aí poder buscar recursos para sair dessa apatia e romper, muitas vezes, esse círculo vicioso, né? Masoquista, onde a pessoa se coloca nesse lugar e aí vai reforçando cada vez mais essa imagem negativa de si mesmo, onde a doença acaba sendo potencializada. E acho que já pode tentar ir para a segunda questão, né? Ela fala Sim, Guadalupe. Pode isso, eu quero, Gelson, só trazer que eu trouxe para mostrar para o pessoal. Agora não acho que não vou conseguir aqui. Esse livro, quem não conhece, né, do Divaldo e da Joana, Vitória sobre a Depressão, também fica uma dica extra, assim, para quem está nos ouvindo e se interessou e fez as perguntas. Traz também coisas muito interessantes, assim, para o ser refletir. Uhum. Eu também lembrei de uma coisa, assim, como essa questão da depressão ela é muito complexa, que dentro da simbologia, né, alquímica, tem uma depressão do sal e uma depressão do chumbo, né? O primeiro a pessoa se recrima, é cortante, pungente, agudo, ele queima, né? A recriminação, o ressentimento, a mágoa. O chumbo é crônico, é denso,
o peso opressivo, sem foco específico, sem sentido. Então, a própria depressão tem vários tipos de natureza, né? E aí eu acho que a obra da benfeitora é interessante a gente poder entender esses meandros, essas diferenças que envolvem a cada dinâmica psicológica de cada um. Por isso que a depressão seja um quadro genérico, que tenha sintomas, que tenha padrões para ser diagnosticado, né? A dinâmica psicológica ela é muito complexa e muito rica, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas tem a segunda questão aqui que foi feita, né? Que pergunta em que momento, né, o tratamento espiritual começa a atuar no caso da depressão. O Manuel Filomeno de Miranda, né, ele aborda, né, toda a obra dele fala do processo de obsessão, né, um espírito especializado nessas atividades espirituais a respeito da obsessão. Ele traz um caso muito interessante no início, no primeiro livro da série psicografado pelo Divaldo, se não me engano, nos bastidores da obsessão. Ele conta um caso de um processo obsessivo de uma jovem que passava por um processo obsessivo gravíssimo, numa simbiose que era decorrente de um compromisso reencarnatório, no qual havia uma figura, um espírito de uma figura masculina que a escravizava mentalmente, havia longos anos, e ela já estava alcançando já a meia-idade no processo reencarnatório. Em desdobramento, né, eles eram levados, né, a se encontrarem até o momento que eles estavam prontos, né, e realizavam reuniões de reconciliação entre eles em desdobramento do plano espiritual para tentar desvincular, né, esse processo obsessivo. E uma das reuniões foi muito bem sucedida pelos espíritos orientadores. E foi muito interessante porque Manuel Filomeno de Miranda narra que ela vinha tendo uma vida aparentemente passando os transtornos da obsessão, mas psicologicamente ela estava assintomática. E quando a obsessão foi retirada, ela caiu em depressão. Então, ou seja, o adoecimento pode ser também um processo de transformação, né, nesse sentido, e a gente precisa avaliar. E a ajuda espiritual fez com que ela fizesse um quadro, né, de adoecimento. Ela ficou, inclusive, acho que passando por um mutismo, né, uma depressão profunda, que ela ficou, né, meio catatônica, ela ficou um tempo de cama. E, nesse sentido, o Manuel Filomeno de Miranda narra, junto com os espíritos da obra, que é fundamental a medicação. Né? A medicação ela precisa ocorrer para ajudar. Em alguns casos, essa medicação ela vai ficar sendo administrada nos momentos de crise ao longo da encarnação. Ele, inclusive, cita também a necessidade do uso de algumas vitaminas, né, alguns tratamentos, inclusive como a homeopatia até, e ele vai tecendo esse quadro muito importante, né, que é importante a gente entender esse processo de adoecimento, que a espiritualidade nos está acompanhando a todo instante. E uma porta que nós abrimos nesse momento de transformação se torna uma grande chance para potencializar uma ajuda que está sempre lá. Então, na realidade, a espiritualidade ela nunca se afasta de nós. Somos nós que, através do processo vibratório, né, numa depressão, nos nossos momentos depressivos, que nos blindamos a esses processos intuitivos positivos, né? Então, à medida que nós vamos nos abrindo, inclusive nesse processo de adoecimento, a espiritualidade está ali gerando transformação a todo tempo, né? É interessante, né, que, então, dentro do que eu estava colocando, a gente pode perceber que o tratamento espiritual começa a atuar desde o início, né? Então, um passe, uma desobsessão, ela começa já imediatamente a atuar na depressão. O que acontece é que o efeito disso pode demorar a nível de comportamento, porque são processos muito demorados mesmo. É romper ligações do passado, vínculos lá do passado, desmanchar a memória emocional, que demora para, né, desidentificar com padrões de encarnações passadas, quebrar com ciclos viciosos. Então, o efeito espiritual é imediato, mas a mudança de comportamento e a superação da depressão,
ela vai surgir bem depois, né, gente? Porque tem toda uma caminhada aí de construção, de elaboração, de ressignificar, de rompimento desses vínculos obsessivos. Então, não é que a atividade espiritual não está fazendo efeito. Está fazendo efeito, mas nesse momento a gente ainda não consegue perceber ainda todo o benefício desse efeito e o movimento para fazer uma virada, uma transformação, isso só ao longo do ano, muitas vezes. Então, a gente não pode desistir do tratamento espiritual porque acha que não está dando efeito. Não está dando efeito. Só que, muitas vezes, essa melhora significativa vem depois de um amadurecimento ao longo do tempo, né? Até porque, dependendo das questões, como a Joana traz, que tem essa ligação com questões várias, mas, por exemplo, culpa, raiva, as questões de autocomiseração, elas precisam ser também trabalhadas de uma forma sincera, de uma forma comprometida, e, às vezes, em algumas situações, o ser pode delegar para o centro espírita, ou delegar para o médico, o psiquiatra, para o terapeuta, a sua cura, de uma forma inconsciente, sem perceber. Então, também tem muitas dinâmicas que ocorrem nesse trabalho de cura, que é um trabalho de autocura, né? E até o ser perceber isso tudo, vão se dando, então, essas questões que daí vocês estão trazendo. E aí, realmente, cada um tem o seu tempo, mas não que a espiritualidade, que as questões não estejam dando certo. Como, né, a gente estava falando, o dar-se conta que o sofrimento vem para a pessoa se olhar, para a pessoa realmente aprender a se reconhecer, a se autodescobrir e a se amar e amar ao próximo, em última instância. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, então. A Maria Helena questiona assim: quando uma pessoa opta morar em uma cidade do interior, ela pede demissão. Isso não é uma escolha, um caminho para se encontrar consigo mesmo? Não é o indivíduo que se autoriza e que faz seu caminho? Então, eu acho que ela está questionando o movimento de cada um de nós, né? As posições frente à vida, né? E se essas escolhas realmente não é um movimento para a busca de se encontrar conosco mesmo, e não parte de nós mesmos essa autorização para fazer seu próprio caminho. Como a gente pode ver esse ponto de vista da dinâmica psicológica e espiritual? Acho que todos nós, em determinado momento da nossa existência, ao longo dela, vamos sentindo, né, o nosso chamado interior, né, para o algo que vai nos conduzir ao autoencontro, né, a totalidade da alma, ela vai mobilizar essas energias, né, e muitas vezes nós nos sentimos os impulsos, né, e as necessidades espirituais para trilhar determinados caminhos dentro da do nosso arbítrio, dentro da nossa condição espiritual. O que vai, de alguma forma, a Joana traz isso, né, ao longo de toda a série psicológica, o que pode estar sendo um grande termômetro para definirmos se não estamos fazendo essas escolhas no nível dos nossos conflitos egóicos, né, ou se realmente estamos atendendo um chamado dessa totalidade da alma, né, que o Jung chama de self, e que muitas vezes nos conduz até, né, para essas experiências necessárias, até literais, em vários níveis, né, da nossa vida. A Joana diz que quando nós estamos em sintonia com esse processo interno, fazendo essas escolhas, nós temos uma tendência a experimentar um sentimento de plenitude na vida, né? Então, nós tomamos escolhas, né? Tomamos decisões, fazemos movimentos, né? E à medida que esse ego está em plena sintonia com essa totalidade, né? Isso não quer dizer viver em sofrimento, mas às vezes até passando determinados desafios na vida, encontrar um sentido profundo nessas realizações. Então, se a parte da nossa vida, né, interior, que ecoa, né, nos ouvidos da alma, nos convida a tomarmos determinadas decisões, é muito importante passarmos isso por esses termômetros, né, emocionais, né? A Joana valoriza muito, né, a questão da intuição,
A intuição e a mudança do sentimento. Ela coloca essa função psicológica como fundamental para o processo de desenvolvimento espiritual. Então, temos sim que ouvir essa intuição. E, nesse caso, está sempre reavaliando as nossas metas e os nossos objetivos, de modo a tentarmos sentir emocionalmente como que as nossas decisões estão impactando na nossa realidade espiritual. Se elas nos estão deixando com o sentimento de uma encarnação bem vivida, bem cumprida, um sentimento de plenitude, sim, podemos sim optar em fazer uma viagem, mudar de residência, escrever um livro, fazer uma palestra ou tomar determinada atitude. Mas esse cuidado ele é muito necessário porque o ego é traiçoeiro. E muitas vezes tomamos decisões que podem ser verdadeiros mecanismos de fuga de uma realidade espiritual e que podem estar nos conduzindo para uma realidade que achamos que vai trazer uma plenitude, mas de repente é um canto da sereia, né? E que só a partir de uma avaliação do autoencontro, né, que vamos conseguir começar a discernir esses movimentos da alma. O Freud tem uma frase que o Jung também usava, que ele dizia que a gente não é senhor da nossa própria casa, né? Então, nem sempre as escolhas que a gente faz é uma escolha realmente por inteiro, né? Porque a gente é um ser neurótico, e o ser neurótico é uma pessoa dividida, né? Então, tem um lado meu que quer uma coisa, tem um outro lado meu que quer outra coisa. Então, de uma certa maneira, tem um lado nosso que quer crescer, que quer realmente aprender, evoluir, mas tem um lado nosso que ainda está muito preso ao nosso passado inferior e que, de uma certa maneira, oscila e gera conflito interno em relação a esses movimentos antagônicos, né? Então, de uma certa maneira, nós somos sempre convidados a um embate ainda conosco mesmo. Então, nós nos autorizamos, sim, a fazer nosso caminho. O caminho, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nem sempre as escolhas são determinadas apenas por nós mesmos. Tem os nossos obsessores, tem a influência do coletivo, né? Tem a influência do pai e da mãe, tem a influência da moral coletiva. Então, tudo isso é internalizado dentro de nós, né? De uma certa forma, e muitas vezes a gente acha que está escolhendo de maneira clara, de maneira assim própria, e muitas vezes está sendo levado por inclinações emocionais, por desejos que não reflete realmente a nossa essência, como o Daniel colocou, né? Então, o que tá em jogo aí quando a Joana nos apresenta é a lucidez, né? De sermos espíritos lúcidos e da importância da reflexão, para a gente poder avaliar e que a nossa escolha não seja uma escolha neurótica, né? Uma escolha que, em vez de ser um movimento em favor da gente, é um movimento que nos... Né, a gente tem um dom, muitas vezes, de cavar uma armadilha que é na própria armadilha que a gente cavou, né, gente? Então, a ideia é que as escolhas sejam realmente escolhas lúcidas, conscientes, e que possam dar conta, de certa maneira, daquilo que a minha alma realmente necessita, e não do que o meu ego quer, porque nem sempre aquilo que o ego quer reflete a necessidade da alma, né? Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. Acho que isso vai muito ao encontro, acho que como reflexão e lucidez, né, e vai muito ao encontro do que a Joana traz, e a gente também lê em Jung, dessa busca do sentido, né? A gente reencarna para ampliar a consciência e quer essa integração das nossas partes, trabalho com os conflitos, enfim, mas é essa busca do sentido. Então, se nós vamos estar no campo, trazendo a questão da nossa irmã do chat, em um lugar, em uma cidade menor, ou em um grande centro, isso é secundário. Quando a gente vai olhar para que valores que estão em jogo, onde é que a gente está colocando, então, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos valores. E aí, realmente, a reflexão, a lucidez e essa tentativa de se integrar com o self, o Deus em nós e o Deus maior, é que vai conseguir nos trazer esse lampejo de um possível acerto, muito mais onde está o corpo físico, o que eu estou fazendo da minha encarnação, qual é o sentido desse movimento. E às vezes a gente vai errar, né? Mas que seja
com a boa vontade, com uma entrega de realmente procurar colocar a nossa vida espiritual em valores perenes e não passageiros. Muito bem, então realmente, né, as escolhas devem ser um caminho para a gente se encontrar, mas nem sempre acaba sendo esse caminho para esse encontro consigo mesmo. Mas como a vida é perfeita, né, mesmo que esse movimento seja uma fuga de nós mesmos, né, ou onde a gente mascara, né, algo que seja essencial, a vida, na lei de causa e efeito, vai sempre nos devolver para nós mesmos. Então, como diz o Jung, é impossível a gente fugir de nós mesmos, porque, de uma certa maneira, na perfeita dinâmica divina, todo movimento nosso, né, vai ter uma consequência natural. E aí a gente vai se deparar, cedo ou tarde, com as nossas escolhas, e aí a gente vai poder avaliar realmente se ela foi um caminho para se encontrar conosco mesmo, ou foi uma tentativa de fuga. Mas a vida vai impor, em maior ou menor grau, sempre esse confronto conosco mesmo. Então, de uma certa maneira, mesmo que a gente queira fugir da vida, a vida nos pega ali na esquina e diz: olha, está aqui você com as suas atitudes, com os seus sentimentos, com as respostas que gerou através do teu livre-arbítrio. Então, a todo momento, nós estamos sendo chamados a olhar para si mesmo, né? Alguns evitam, né, mesmo assim, querer o confronto, né? E aí perde mais tempo e gera mais sofrimento. Então, a proposta da Joana é esse ser consciente, né? O ser que se descobre, que se reconhece e não tem medo da vida, né? Essa é a proposta da Joana, não ter medo da vida e encarar a vida como uma oportunidade abençoada, né? Acima de tudo, desse confronto conosco mesmo. Essa é a ideia que a benfeitora nos traz. E temos uma outra questão aqui que foi colocada ali no chat, que diz: ao considerar que Jesus é o arquétipo da perfeição, o que a figura da Maria Madalena simboliza, do ponto de vista do processo de individuação? O próprio Divaldo, né, e os espíritos que por ele se comunicam, né, já contaram vários aspectos dessa faceta da individuação do espírito tão iluminado. O próprio Divaldo, né, em uma palestra, ele narra que Jesus, né, escolhe aparecer para ela logo depois do desencarne, né, justamente por ela representar esse símbolo máximo, né, de renovação espiritual, né, de autoencontro, né, o alcance dessa realidade espiritual que em muitos momentos transcendia alguns dos apóstolos, né, que ali se encontravam. Ela passou por um processo no qual ela teve um grande encontro com a sombra, né, e a partir desse processo de renovação dela, ela conseguiu desenvolver a plenitude da alma de uma maneira bastante significativa, que Jesus mobilizou todas as fibras, né, da alma. Então, nós somos, né, essa Maria, né? Nós somos, né? Somos espíritos que, saindo do charco da nossa inconsciência, né, podemos também fazer esse movimento, né? Então, ela é símbolo dessa conquista interior, né? Desse movimento, do esforço que a alma pode fazer de maneira tão significativa, não só com passos de acerto em virtudes, tá? Mas também na capacidade de suportar e ressignificar o sofrimento, né? Ela é esse símbolo nessa imagem da individuação, né? Eu sinto e entendo a história dela, assim. Eu acho que tem duas... cada um vai ter, sendo Madalena, né, também essa linguagem simbólica, uma leitura. E realmente, assim como o Paulo de Tarso, traz inúmeras possibilidades da gente se enxergar ali, de enxergar a mensagem de Jesus. E tanto Boa Nova como Primícias do Reino trazem histórias lindas a respeito
desse encontro dos dois. E eu acho interessante quando fala dos demônios, né, que também correlaciona com Madalena, como a gente pode ver as questões da obsessão, propriamente dita, mas como a gente pode ver como os demônios internos, né, desse confronto dela, como o Daniel estava trazendo com as questões de sombra. Então, a cada leitura de Maria de Madalena, a gente pode fazer alguma observação em relação a esse potencial que todos nós temos de plenitude e de sermos amados do jeito que nós somos. Também acho que é no Primícias que a gente lê, Jesus, ele não julgou, ele deixou, ela tinha o tempo dela, né? Ele não tirou com a mão, como se diz. Então, ele a amou do jeito que ela era, sabendo de todas as questões que ela tinha, ela se sentiu amada, e ela, então, se transformou a partir dessa aceitação e autoaceitação e do magnetismo próprio de Jesus, se transformando nesse grande símbolo para nós de conversão, que também fala no sentido de que nós podemos. Então, acho realmente uma linguagem, hoje em dia ainda simbólica, muito significativa do poder, no sentido de potencial amoroso e transformador que nós temos e que a entrega, a fé, o trabalho sincero com as suas mazelas pode trazer. Tanto que a gente até pode olhar ela como essa mulher bela e cheia dos prazeres do mundo e das riquezas e com os homens aos seus pés, mas leprosa por dentro, num primeiro momento, e depois esse espírito lindo, iluminado e leproso por fora. Né? Então, a gente pode realmente fazer muitas considerações a respeito disso, mas com certeza todas trazendo essa amorosidade, esse potencial e essa perfeição da obra na simbologia que até hoje ela nos traz. Né? É uma questão importante, né? Quando a gente fala que Cristo, né, que Jesus era o arquétipo do homem integral, que realmente ele reúne todas as qualidades que diz respeito àquilo que a gente almeja na nossa conquista espiritual, né? Mas ele, enquanto vida, enquanto movimento, ele não está separado da sua obra. Né? Então, esse Jesus como arquétipo da perfeição possível ao homem chegar, né? Ele está falando não só dos recursos que ele tem, das qualidades e valores espirituais, da atitude dele, mas também de todo o processo pedagógico, onde o cenário e as pessoas que compõem a vida do Cristo, na relação com ele, fazem parte desse processo educativo. Então, a gente pode pensar assim, que o Cristo, por si só, ele é o arquétipo do homem integral, mas os personagens em torno dele são também figuras exemplares que conversam com Cristo para poder entender a individuação em cada um de nós. Né? Então, a gente pode pensar assim, que cada apóstolo tem um padrão arquetípico, um padrão de comportamento. Por exemplo, Tomé é o padrão da dúvida, da pessoa que questiona, que tem esse pensamento ainda mais árido, que não toca o coração. Então, ali, quando o Tomé está se apresentando, ele está falando de uma característica nossa, né? E assim, cada um dos apóstolos representando padrões universais, arquetípicos, que fazem parte da nossa vida. E assim também como Maria Madalena, ela representa um anseio nosso, o anseio do amor, o anseio da completude, o anseio da fome, do alimento espiritual do afeto. E ela tem tudo, né? E não tem nesse afeto. Quando ela busca Cristo, Jesus, ela fala o que então é uma questão nossa, né? O que tem dentro de mim, que eu tenho riqueza, eu tenho as figuras masculinas à minha volta, eu tenho a minha beleza, mas dentro de mim ainda me sinto vazia.
Então, essa é a questão dela, né? E aí, quando Jesus faz o convite para ela, aí tem uma grande questão também da crítica dela, que ela se entrega verdadeiramente, né? Então, ela realmente faz uma entrega. Então, para mim, Maria Madalena fala para nós o quanto nós podemos superar a maior dificuldade possível que alguém possa ter quando a gente conseguir se entregar verdadeiramente à mensagem do Cristo. Porque ela consegue fazer isso, né? Apesar de todas as questões da qual ela tem que se libertar, dos obsessores, daquela vida que era muito sedutora, todo aquele poder que ela tinha, a sedução, a beleza física, ela abdicou de tudo, né, gente? Não é uma coisa fácil. E se entregou verdadeiramente, né? Aquele amor que Cristo propõe para ela. Tu quer amar, Maria Madalena? Eu te mostro o caminho, mas tu quer realmente? E ela quis. Ela fez um sim para Jesus e um sim para ela também. E aí realmente foi uma entrega. Então, ela foi o espírito, talvez, que mais se modificou. E por isso que Jesus se apresenta para ela, porque de todas as questões que ela estava sendo desafiada, ela era a que mais superou os obstáculos e venceu a si mesma. E por isso que ela teve, né, essa bênção de ser a ela que ele se apresenta primeiro, depois que ele ressuscita. Então, eu acho que a Madalena representa para mim esse arquétipo da individuação, da superação, da entrega incondicional, da confiança, né? E de acreditar nesse amor que não é o amor dos homens, não é o amor ilusório da carne, do corpo e assim por diante. Então, ela representa para mim um aspecto da individuação muito importante e ela fez a individuação dela também na medida que ela assumiu esse compromisso com ela mesma a partir do convite do mestre. Então, acho uma história muito bonita dela. Ela trazia ela ansiava, né, com a maternidade e um relacionamento que tivesse amor, né? Ela trazia essa ferida de amor, né? Como tu trouxe, ela não só tinha esse anseio de amar e ser amada nesse sentido desse amor ágape, né? Nesse amor sublime. Tanto que todo esse momento, né, dela de entrega a Jesus se inicia quando ela vai, né, um servo dela que trabalhava na mansão leva ela, né, até um encontro para ter um encontro com Jesus. E uma das questões, né, como a Humberto de Campos narra na Boa Nova, que ela pergunta a Jesus é isso, né? Será que o teu Deus, né, ele pode amar uma pessoa que nem eu? Ela faz essa pergunta para Jesus, né? Será que o teu Deus me aceita? Né? E ali começa a história dela, né? Todo o processo, né? Porque Jesus devolve para ela como uma verdadeira sessão de psicoterapia e fala, é justamente para ti, né, que ele veio, né? Tu é um muro velho. Ela faz essa comparação, né? Jesus traz essa e nesse muro enegrecido pelo tempo, as flores da primavera irão surgir, né, representando essas flores como as flores do amor, né? E a partir dali ela volta para casa e dá tudo o que ela tinha, né, ao ponto de entrar na festa onde Jesus estava, lavar os pés dele, né, e correndo o risco de morrer, né? Então ela estava numa total entrega, né, ali ao ponto de porque ela poderia ser apedrejada a qualquer momento, né? Então todo o processo interno dela foi de uma entrega tal magnitude que ela também arriscava a própria vida em dar o testemunho dela que ela seguia Jesus, né? Foi uma transformação de entrega total, realmente. Essas histórias que nós temos, que tanto de Boa Nova como Primícias do Reino, que através das mãos de Chico e de Valdo nos chegam, trazem a beleza viva ainda dessa época. E essa parte de Madalena em Primícias é muito linda também, então também convido quem ainda não conhece a ler ou reler. Muito bem, nós temos ainda uma questão, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria ainda compartilhar a última questão com vocês, que tem como alguém ter alguma melhora se ela abandonar o centro espírita, né? Se a pessoa pode melhorar abandonando o centro espírita.
o Espírito Emmanuel, né, ele orienta, né, nesse sentido que quando nós estamos vinculados à atividade espírita, né, ao trabalho, um canal, né, nós nos permitimos um canal de auxílio e renovação, né. O próprio Espírito Joana de Ângeles, né, que moreja junto a nós, orientando diretamente o Divaldo, né, tem um momento no qual ela vai a um plano espiritual superior, né, narra o Divaldo, para se renovar e fazer as preces dela e poder retornar às atividades junto a nós no nível vibratório mais denso, né? Então, todos nós, na condição de espíritos encarnados, necessitamos, né, desses núcleos de renovação espiritual nos quais as portas da espiritualidade nos fazem aberta e que vai tornar o nosso caminho menos pesado, né? Então, não quer dizer que o centro espírita seja o único caminho, né? Mas abandonar o centro espírita é, ao mesmo tempo, abandonar um grande oásis de refazimento espiritual, que vai gerar uma possibilidade grande de auxílio nessa nossa caminhada que é tão difícil para o nosso crescimento espiritual. Mas eu acho que o maior abandono, né, Daniel, é o abandono de nós mesmos, né? Porque isso que é a pior coisa, né? Porque, claro, a casa espírita é um manancial, né? É um laboratório maravilhoso, ela cria uma egrégora espiritual que nos alimenta, nos sustenta, mas não adianta a gente estar lá na casa espírita, né, e ser aquele sepulcro caiado por fora, mas podre por dentro, né? Que é a atitude nossa que vai contar mais. Então, tem muita gente que está fora da casa espírita, é um cristão muito mais verdadeiro, mais comprometido consigo com a vida do que muitos espíritos na casa espírita. A casa espírita é uma oportunidade, não é uma garantia, né? Então, de uma certa maneira, o que importa aí, acima de tudo, é a postura de cada um de nós, né? Compromisso, né? A nossa honestidade, o nosso esforço, o nosso interesse, porque não adianta na casa espírita só para fazer de conta também, daí a gente está nos enganando e achando que estando lá está tudo resolvido, né? Então, acima de tudo, o compromisso é poder conosco mesmo e com o nosso Pai maior, né? Fazer a vontade do nosso Pai. Então, aonde quer que nós estejamos, mas com certeza o campo espiritual que a Casa Espírita oferece quanto a oportunidades, ele é maravilhoso, se a pessoa sabe aproveitar, mas depende de cada um de nós. Acho que só complementando uma correlação direta com a questão do evangelho no lar, né? Então, é excelente que se faça, mas que se tenha a postura interna de se estar ali, estar em conexão, então, não se prender tanto à forma, mas o que nós estamos fazendo, a boa vontade e realmente a entrega. Muito bem, gente. Então, a gente agradece aí a Guadalupe e o Daniel por estarmos conosco. Agradecemos a todos que nos acompanham nesse estudo da série psicológica. Lembrando a todos, então, que é importante vocês poderem, de certa maneira, trazer as questões, alguma reflexão, alguma dúvida, para a gente poder ir aqui nesses momentos se ocupar, né, daquilo que é mais interesse, ou mesmo de elementos que tenham faltado refletir de maneira mais profunda, já que os capítulos oferecem uma gama tão rica de comentários, né, e de entendimento, que nem sempre a gente consegue contemplar no tempo que nós temos, de poder dar conta de todo o conteúdo maravilhoso que cada capítulo de Jesus e Atualidade nos oferece. Continuamos estudando Jesus e Atualidade, a gente pede que as pessoas leiam antes do capítulo, para poder, daí nos nossos encontros, poder ter elementos, né, para poder ir avaliando, refletindo e pensando em cima dos comentários que a gente tem para fazer, que a gente não vai ler o capítulo no estudo, porque a gente perderia muito tempo. Então, a ideia é justamente partir do pressuposto que todo mundo já leu, e aí a gente vai podendo, assim, trazer nossas ideias, nossa compreensão a partir dessa ótica mais psicológica e espiritual, desdobrando alguns conceitos, alguns entendimentos da benfeitora, e vocês poderão também trazer
as questões de vocês ali no chat ou no comentário durante os episódios de cada capítulo. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe, e seguimos adiante, então, com o estudo da série psicológica na semana que vem.